vamos fazer. Vai ser diferente, tá? Não vai ser tão fácil. Esse é meu presente adiantado de Natal para vocês, essa primeira prova. A prova ainda tem aqueles 5 dias lá, tá certo, professor? Tem até domingo para fazer. A minha ideia foi, porque como eu sei que muita gente trabalha, né, principalmente o pessoal da engenharia, eu dei 2 finais de semana para fazer a prova, tá? Então, o cara que não pode fazer no meio da semana ou não tem acesso ao computador durante a semana, tem 2 finais de semana para se organizar e conseguir, né, fazer. Beleza. Tá? Então, foi por isso que eu dei essa moleza aí para vocês. Tá? Pensando nisso aí, no pessoal que trabalha, que não tem tempo durante a semana para ficar brincando de simulador de circuitinho. Tá? Aí tem o final, teve 2 finais de semana. Se não fez o primeiro, tem esse próximo. Mas eu não vou aceitar de forma alguma prova atrasada. Tá? Provas que forem enviadas atrasadas não vão ser nem corrigidas. Tá? Nem circuitos atrasados. Tudo vai ter que ser no prazo. Porque o prazo é suficiente. Tá? O prazo é suficiente. Alguma pergunta mais, pessoal? Nenhuma? O que vai ter hoje na aula? Ah, espera, né? Ué, o que vai ter na aula? Vai ter filminho, trouxe um filme pra gente assistir. Teve um dia que a gente tava assistindo futebol enquanto o professor tinha saído da sala. Ah. E aí, quem ganhou? Ah, nem sei. A gurizada da mecatrônica, antes de eu entrar na sala, eles ficam fazendo uns joguinhos. Um tava jogando CS esses dias. Bem cara de pau. Mas tá, né? Eu gosto de CS. Me diverti vendo ele morrer várias vezes. Então tá, pessoal. O que a gente vai ver na aula hoje, então, para vocês que estão ansiosos, a gente vai começar a ver os flip-flops temporizados. Assim, ó, pode existir, se a gente fosse ter aulas, né, normais, ao vivo, etc e tal, com bastante tempo, a gente estudar um pouco mais as estruturas internas dos flip-flops. A gente não tem tempo, a gente vai estudar só o flip-flop como caixinha. Tá? A gente vai estudar o que vai ser importante para vocês mais à frente do curso. Tá? Aí, precisa projetar um detector de borda para alguma coisa. Aí, beleza, a gente até pode falar hoje sobre detector de borda, tá? Algumas coisas assim. Tá? Mas a ideia é estudar o flip-flop como uma caixinha. Tá? Como assim, professor, como uma caixinha? Como uma caixinha preta, tá? Não interessa muito o que tem dentro, tem dentro dela, tá? Interessa que ela funciona daquele jeito. O flip-flop RF a gente até viu o circuito interno, tá? Esse eu acho fundamental mostrar até para vocês entenderem o princípio da realimentação dos flip-flops, tá? Que todo flip-flop é realimentado, então todo flip-flop tem essa característica de ter realimentação. O que é realimentação? Você se lembra o que é realimentação? O que é um circuito realimentado? O que é um circuito realimentado? Qualquer um. Sistemas realimentados. Quando a saída dá informações para a entrada. Muito bem, Gustavo. Tá? Então, o sistema realimentado é todo aquele em que eu uso a informação da saída e levo de novo para a entrada. Tá? Seja porque eu estou medindo com um sensor e eu quero mudar a saída, que isso é a coisa que vocês mais vão fazer daqui a alguns semestres, tá? É um curso de controle e automação. Então, vocês vão estudar muito isso, né? Como fazer controle das coisas. Tá? É para tu controlar as coisas, tu precisa medir. Então, se tu quer controlar a temperatura sei lá, de uma caldeira, um processo industrial, tá? Tipo o processo de cerveja, né? Fabricação de cerveja, tem aquelas caldeiras lá que tu tem que ter a água na temperatura exata por um tempo X. Depois esquenta mais um pouco, depois esfria. É todo um processo, vários processos industriais têm isso, né? O próprio aço, né? Tem as temperaturas lá. Talvez vocês entendam um pouco mais do que eu, algumas aí. Mas, de qualquer forma, para tu controlar a temperatura, tu tem que saber a temperatura que está agora. Né? Tu tem que realimentar essa informação da temperatura que está agora para dizer lá para o teu aquecedor, ó, tá frio, tá quente, tá frio, tá quente, tem que esquentar, tem que esfriar. Tá? E aí tem que levar em consideração várias coisas, né? Tipo a inércia de aquecimento. Então, tu não pode dar 100% de aquecimento numa coisa, porque a água, em grande volume, se ela começa a esquentar, ela não para de esquentar, ela vai ficar um tempo esquentando. E depois vai demorar mais um tempo para esfriar. Então, tudo isso tem realimentação, tá?
Mas isso não tem nada a ver com eletrônica digital. Quer dizer, tem, mas basicamente essa história da realimentação. Tá, mas flip-flops, eles se realimentam, tá? Também é um sistema digital realimentado, tá? Que serve para manter informações, né? A realimentação, ela funciona como uma memória. Hoje a gente vai entender um pouco melhor essa questão da memória. Tá? Eu também pensei em alguns exemplos. Mas só para relembrar a aula passada, lembra que a gente viu o flip-flop RS, né? Lembra ou não? Por que eu tenho essa bolinha aqui na frente do R e do S? E por que eles estão negados? Hein? Por que o R e o S estão negados? E por que tem uma bolinha antes da entrada deles? Por quê? Alguém sabe me dizer? Que alguma coisa que reinicia quando é zero, uma coisa assim. Tá. Vamos lembrar o princípio mais básico de um flip-flop. Primeiro, quando eu ligo o flip-flop, o que acontece com a saída? Eu sei o que vai acontecer com a saída dele quando eu ligo ele? Se as entradas tiver 1 e 1, ele pode sair na saída 1, 0, 1 no Q e 0 no Q. Ou ao contrário, né? Então, vamos dizer assim, ó, eu liguei ele e estava assim, ó. Estava mais 5 volts aqui e mais 5 volts aqui. Ou seja, que nível lógico que está aqui? Está alto. Está alto. Tá, eu vou fazer outra pergunta de novo, inicial. Por que o R e o S eles têm um sinal de negação e têm um invertido em cima? Ou melhor, eu vou fazer uma pergunta anterior a essa, então. Já que porque ele aciona com nível lógico baixo. Isso, o João está certo. Mas antes disso, talvez alguns não estejam se lembrando o que é o R e o que é o S. O R vem de qual palavra? É o reset e o Isso, set, né? então ele é responsável por levar a saída a que nível? Reset lembra limpar, zerar, né? Portanto, o set, que é o S, significa levar a saída a 1. Lembram disso? Sim. Essa é a função dessas entradas, tá? Essa é a função dessas entradas. É fazer com que o Q, né, assuma esses valores, tá? O Q assuma esses valores. O reset é responsável por levar o Q a 0, tá? O Q é a saída do flip-flop, tá aqui o Q, tá? O Q é a saída e o RS são as entradas. Beleza, elas têm um sinal de inversão e o traço de inversão em cima, porque a gente diz que elas são ativas nível baixo. Ou seja, se eu deixo as duas em 1, elas estão inativas. Concordam comigo? O flip-flop está estável. Isso, ou o flip-flop, em outras palavras, o flip-flop está estável e está em repouso com as suas saídas. Ele não vai mudar as saídas, tá? Enquanto a saída estiver no valor que ela está, ela vai se manter, tá? A minha pergunta é, se eu não sei, não tenho um multímetro, acabei de olhar para esse flip-flop, olhei assim, ó, ele está assim. Aí eu tenho 2 multímetros só, e eu consegui medir só as entradas, e sei que as duas entradas estão com 5. Se eu sabendo as entradas, eu tenho como saber qual é o valor da saída? Se as duas estão em um nível lógico alto, vamos botar um. Tem que saber o estado anterior? Tu tem que saber o estado. Isso, tu tem que saber o estado. Não necessariamente o estado anterior. A resposta certa é: eu não tenho como saber se eu não tenho um multímetro e eu não tenho informação nenhuma do que aconteceu nem com o estado anterior. Então, em parte está certa a tua resposta, mas eu também não sei o que aconteceu com as entradas anteriormente, esse ponto. Elas podem ter mudado em algum momento, certo? Então, quando eu olhei para esse circuito, ele estava assim, eu não tenho como saber o valor de quê. E essa é exatamente a moral da lógica sequencial, lembram? Para uma mesma combinação de entradas, eu posso ter diferentes valores de saída. Sim? Concordam? Então, eu olhei esse flip-flop e eu não sei o valor do quê. Porém, eu quero ter certeza que ele está em 1. Eu quero levar ele para 1. Eu quero fazer uma operação que eu garanto que ele vai estar em 1. O que eu tenho que fazer, então? Eu quero ter certeza que minha saída aqui vai estar em 1.
Qual das entradas é responsável por levar a saída 1? Qual das entradas é responsável por levar a saída 1? O 7. O 7. Alguém não entende isso? Vamos lá, é a hora de perguntar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe 3. Então, eu vou supor que todo mundo entende que a entrada 7, que é essa de baixo aqui, tá? Essa aqui, ela é responsável por levar meu flip-flop a 1. Porém, ela é ativa com qual nível? Nível alto ou nível baixo? Baixo. O nível baixo. Então, se ela tá, ó, eu tô olhando lá no tempo. Se ela tá em 1, eu vou levá-la para, né? 0, certo? Ó, vamos chamar isso aqui do tempo T. E aí aqui, ó, eu tenho uma nuvem que eu não sei o que está acontecendo. Tá? Porém, quando chega no tempo T, eu tenho certeza que a minha saída vai para 1, independente do que tinha antes. Eu não sei o que tinha antes. Eu não estava enxergando. Porém, quando eu levar o meu S para 0, tá? Eu não preciso estar enxergando o que acontece anteriormente para saber que agora a saída vai ser 1. Tá? O que podia ter anteriormente? Podia ter 1. Aí a saída ia continuar 1. Mas se fosse 0, que eu tivesse anteriormente, a saída também ia virar 1. Tá? Porque eu acionei, ó, o 7 aqui. E aí depois eu volto o 7 para 1, ó. Em T, vamos chamar aqui de T2. Tá? Então aqui, ó, em T2, ele vai continuar em 1. Né? Vai continuar em 1, porque eu levei para 1 e mantive assim. Se eu quiser agora que a minha saída vá para 0, o que eu tenho que fazer? Tem que botar nível baixo no reset. No reset, muito bem. Então, E daí, no caso, não pode esquecer que antes tem que voltar para 1 no 7, né? Porque senão fica naquele 0, 0 que não pode, né? Isso, que eu mostrei aqui, ó. Em T2 eu voltei para 1, tá? Então, o que eu não posso nunca é ter 0 e 0 nas duas entradas, tá? E a gente vai resolver esse problema hoje, tá? Mas, a princípio, no R e no S não pode, no R e no S não pode nunca, né? Então, tá. Vamos tentar recapitular tudo aqui de novo que a gente viu até agora. As entradas, então, que acionam o flip-flop, tá? Que acionam o flip-flop são as R e a S. Essas duas entradas desse flip-flop RS. Tá? As duas entradas, elas funcionam com nível ativo baixo. Ou seja, quando eu quero ativar... O que é ativar uma entrada? Cada entrada tem uma função no circuito. Tá? Ativar a entrada é fazer o circuito realizar aquela função. Tá? Qual é a função do R? É levar a saída a 0. Ah, professor, mas já estava em 0 a saída. Beleza, ela vai continuar em 0. Tá? Certo? Tá? Entenderam? Mais ou menos. Mas é isso, tá? Aí... Ô, Juliano. Oi. E se elas fossem de nível lógico alto, aí nas duas nunca poderia estar 1, tipo assim? Isso, tá? Então, o que o Eduardo perguntou é o seguinte: se eu tivesse um outro flip-flop RS que fosse assim, estão vendo a diferença? Eles não têm nem a bolinha, nem o... Tá, boa pergunta, porque daí vem um outro exemplo. Tá? Eles não têm nem a bolinha, nem o tracinho, né? Concordam comigo? Dá para ver, né? Que o R e o S são diferentes aqui as entradas. Aí, qual é o estado de repouso das entradas? É 0, né? É 0. Daí é 0 repouso. E quando eu quiser mudar a saída aqui para 1, por exemplo, eu vou ter que levar o 7 para... Para 1. Isso, então o pulso seria diferente, né? Tá. Lembraram, então, do flip-flop RS? Então, Ô, Juliano.
ele tem entradas que têm funções, tá? E as funções, em geral, são isso: levar a entrada para 0 ou levar a saída... Perdão, é levar a saída para 0 ou a saída para 1. Sim, Fábio. Só para me tirar toda a minha dúvida, então. Tanto o tracinho quanto a bolinha antes da entrada ali significa que ele é de nível lógico baixo. Isso, que ele ativa o nível lógico baixo. Beleza. Tá? Então, existem várias outras coisas que são ativas nível lógico baixo. Tá? É muito comum em memória, tá? Em memória, por exemplo, vamos supor uma memória RAM. Tá? O que a memória RAM tem? Ela tem um barramento de dados que entra informação e que sai, né? Bidirecional. Como que se controla quando tu está lendo, quando está escrevendo na memória? Tu tem duas entradas, que é a read, né? E a write, que geralmente em memórias elas são nível lógico baixo. Tá? Ou seja, tu tem que sempre manter elas em 1 se tu não quer fazer nada. Agora, se tu quer ler a memória, tu tem que levar o W para 0. E aí tu vai ler. Aí vai ser de dentro para fora da memória. Perdão, tu vai escrever, né? Vai ser de fora para dentro da memória, se tu botar 0 no W. Tá? Então, não só flip-flops, tá? Como vários dispositivos digitais, tá? Uma memória RAM é um dispositivo digital, como vários dispositivos digitais têm entradas ativas nível baixo. Tá? A memória não tem nada a ver. E tem uma justificativa para isso, de usar... Cara, ativo... em alguns casos deve ter, sei lá, tipo, a memória é assim porque teve que acoplar com um sistema antigo de acionamento de memória que era assim, entendeu? Às vezes é por causa disso. Tu tem que adaptar a um sistema antigo. Ou é pelo próprio projeto do circuito. Se eu tiver que botar nível alto, eu vou ter que botar um transistor a mais aqui, ou entendeu? Então, às vezes, é para economizar espaço. Entendi. A memória, por exemplo, não precisa ficar energizando para manter a informação. Se tu botar nível lógico baixo, tu só deixando a tendência é não perder informação. Então, essa informação que o João traz também, eu não tinha pensado nisso. Tá? Apesar de que as entradas, elas são de alta impedância, né? Essas entradas lógicas, geralmente, em geral, elas são de alta impedância. É muito pouco provável que vai perder informação, mas... perder informação não vai, mas tu levando em consideração numa questão energética, pode fazer sentido, às vezes, né? Eu não sei, na realidade, porque às vezes tu bota 0 aqui, mas tu está botando um transistor lá dentro do circuito a circular corrente. Se tu bota 1 na entrada, tu está bloqueando o transistor. Tá? Então, eu acho que não é tão simples como tu falou, João, mas sim, né, pode ser uma questão de eficiência energética também. Eu não saberia dizer exatamente como. Tá? Eu sei que, em função de se adaptar a sistemas antigos e novos, às vezes é assim. Tá? É uma questão de projeto, e muitas vezes tu também pode escolher. Eu quero esse flip-flop que ele tem entrada ativo nível baixo, mas tem esse outro modelo que é entrada ativo nível alto. Às vezes também tem escolha, né? Tá? Mas não existe, eu acho que não existiria uma única razão para isso acontecer. Eu acho que é um fator de motivos, tá? Por que algumas são ativo nível baixo, outras... Eu acho que uma por facilidade de projeto, outras para economizar espaço dentro do CI, tá? Eu acho que dá para... É uma pergunta boa, interessante, eu não saberia dizer toda a resposta dela, tá? Acho que é uma coisa... Mas eu fiquei curioso. Eu vou tentar descobrir. O que eu consegui descobrir, eu falo para vocês. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Tá? Essa parte aí é interessante que vocês perguntem. Esse é o flip-flop mais básico que tem. Tá? Apesar de que eu acho mais fácil de entender os flip-flops temporizados, que é os que a gente vai ver hoje. Tá? Porque eles seguem uma lógica um pouco mais lógica, tá? Do que esse aqui. Tudo isso aqui que eu mostrei, essas forminhas de onda, a gente vai ver tudo de novo, tá? A gente vai ver isso várias vezes. Então, quem tá meio perdido, assim, de que é esse U que tu fez aqui, professor? No meio T, T1, T2? O que é isso aqui? É um abismo? O bonequinho vai cair do penhasco aqui, cair no buraco? O que é isso aí? Tá? A gente vai descobrir hoje o que é. Primeira coisa que, então, a gente vai entender é o que é um pulso digital, tá? O que é um pulso digital? Então, a gente estava vendo que no flip-flop RS, as entradas em 1 mantêm o flip-flop em repouso. Tá? Quando as entradas são de nível baixo. Ou seja, mantém o estado Q. Tá?
Então, para modificar a saída, é preciso modificar uma das entradas para 0 e depois retorná-la para 1. Tá? Então, eu ativo a entrada e depois volto para o repouso. Então, esse procedimento que está, inclusive, desenhado aqui, ó, isso aqui, tá? Eu chamo de pulso. No caso, aqui é um pulso negativo. Tá? Por que é um pulso negativo? Porque é um pulso que ele saiu de 1, foi para 0 e voltou para 1. Então, isso aqui foi um pulso negativo. Tá? Então, esse procedimento é chamado pulso. Tá? Esse procedimento de sair de um nível, ir para outro e voltar para o mesmo nível. Então, eu dei um pulso. Tá? Tem algumas chaves, essas chavezinhas que elas têm molinha, né? Tu aperta, ela volta, são chaves que tu dá pulsos digitais, tá? Então, toda chavezinha que tu aperta, tá? E ela volta, né? Aquilo é um pulso. Toda vez que tu aperta e solta, tu tá dando um pulso. Tá? Então, quando o pulso vai de baixo para alto, ele é um pulso positivo. E quando ele vai de baixo para... de alto para baixo, ele é um pulso negativo. Então, olhem aqui, ó, que bonitos os pulsos. Ó. Esse tempo TR, isso aqui é só demonstrando que os pulsos eles não são tão quadrados quanto a gente pensa. Tá? Mas eu não vou cobrar isso de você, saber. Tem questões de eletrônica digital e temporização que é importante levar em consideração o tempo que ele demora para subir, né? Tá? Mas isso não é importante, é só para vocês saberem que demora, tá? Demora. Daí, dependendo da tua aplicação, isso aí pode ser um problema ou não. Tá? Não é instantâneo, né? Então, ele não vai de 0 para 1 instantaneamente. Tá? Isso não existe na física, né? Nenhuma tensão elétrica muda de 0 para 5 volts. Professor, mas muda na velocidade da luz. Tá? Mas a velocidade da luz ainda é finita, né? Tá? E aqui não depende, às vezes, da velocidade da luz, né? Depende de vários outros fatores. Às vezes é um circuito grande, que tem várias etapas, vários transistores, várias coisas que atrasam a propagação da informação. Tá? Então, isso aqui pode ser ou pode não ser um problema. Depende de capacitâncias, a gente chama de capacitâncias parasitas, né, que pode ter e tal. Então, várias coisas influenciam nessa curva aqui. Tá? Para nós não vai ser um problema, tá? Para nós não vai ser um problema. Mas a minha pergunta aqui, vocês entenderam o que é um pulso positivo? Ó, o pulso positivo é quando sai de 0, vai para 1 e volta para 0. O que é o pulso negativo? É quando ele está em 1, vai para 0 e volta para 1. Tranquilo? O que são pulsos digitais? Ou não está tranquilo? Eu ouço. Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos embora. E o clock? O que é o clock? O clock nada mais é do que um trem de pulsos. Tá? É um trem quadrado de pulsos. Em engenharia, a gente chama de onda quadrada. Tá? Vocês já ouviram falar dos tipos de onda que vocês trabalham no gerador de funções? Tá? A gente tem a onda senoidal, tá? As ondas clássicas que se estuda em engenharia elétrica, engenharia de controle de automação também. Uma onda senoidal bonita, que nem essa minha aqui, né? Tem a onda triangular, tá? Essa onda aqui ela é usada muito em comparadores de tensão. Tá? Tem a onda tipo serra. Eu acho que tem alguns moduladores que usam essas ondas tipo serra. Né? Ela é parecida com a triangular, só que ela tem um tempo de descida mais rápido que de subida. Tá? E acho que pode ser o contrário também. Ela pode ter um tempo maior de subida e menor de descida. Tá? Então tem as ondas tipo serra. Então são... vários tipos de ondas periódicas que se estuda em engenharia, tá? E a onda quadrada também é uma onda famosa, e a onda do clock, tá? Ela, em geral, é simétrica. O que é simétrico? Quer dizer que o tempo de nível lógico alto é igual ao tempo de nível lógico baixo, tá? Então, isso é o clock, tá? O clock é um trem de ondas infinito, tá? Tu tem que imaginar que ele é infinito, ele vai durar para todo ou sempre. Tá? Professor, como que gera um clock? Tem muitas formas de gerar um clock. A mais clássica delas é tu usar um cristal. Tá? Então, quem é do tempo antigo aí, que montava plaquinha de microcontrolador, tá? Tinha que soldar lá o cristalzinho do lado. Eu quero que o meu microcontrolador funcione a 1 MHz, 4 MHz. Aí você tinha que comprar o cristalzinho, tinha que ver no datasheet do microcontrolador qual era a velocidade dele, comprava o cristal e soldava o cristal. Tá?
Aí o que tem dentro do microcontrolador? Ele tem um circuitinho lá que amplifica o sinal do cristal e aí transforma no mundo ao quadrado. Tá? Hoje em dia tem outras formas, né? Tem por PW, não é PWM, como é que é o nome do negócio? Agora me esqueci o nome do sistema que cria os clock. Os processadores de computador, tá? Eles têm todo um circuito só para gerar clock, tá? E é por... Eu me lembro do circuito e não consigo... PLL. Phased Lock Loop, uma coisa assim. Se eu não me engano é isso aí, tá? Eles fazem por PLL, que é isso aí. Eu acho que vocês têm uma cadeira de comunicações lá, vocês vão aprender o que é PLL, tá? Eu não me lembro direito o que é. Porque não é minha área, tá? Na parte de comunicações. Tá? Mas é uma forma que os microcontroladores têm de gerar clock, tá? Por PLL. Enfim, circuitos de clock, dá para usar um flip-flop com 555, né? Um 555 tem os flip-flop RS lá dentro, e com 555 tu pode criar um clock também, tá? O 555 é um circuito clássico. Se der tempo, a gente vai olhar uns circuitinhos com 555. Tá? Se não der tempo, aí paciência. Não... O que é essencial aqui é a gente aprender os contadores. Tá? A gente chegar até contadores, eu estou feliz. E depois de contadores... o que vier é lucro. Tá? Pessoal, alguma dúvida do que é um clock? Tá? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida do que é um clock? Tá? Então, o clock é isso, é um trem de pulsos quadrados. Tá? Em geral, eu botei em geral com frequência constante. Tá? Hoje em dia tem os computadores, né, que tem os processadores modernos, eles têm um tal do boost, do não sei o quê, que aí muda a frequência de operação, né? Então o clock eventualmente muda a frequência, tá? Mas isso tá ligado mais a uma questão energética, tá? Uma coisa interessante sobre clocks, que quanto mais alta a frequência o teu circuito operar, mais energia ele gasta, tá? Então a energia gasta por um circuito é diretamente proporcional ao clock dele. Tá? É por isso que processador muito rápido esquenta muito. Tá? Os processadores mais rápidos eles esquentam muito. Tá? Então, a velocidade de operação de um circuito, tá? Ela está diretamente ligada à eficiência energética dele. Certo? Então, clocks muito altos vão levar a circuitos. Tá? É porque daí envolve perdas de não sei o que por calor, blá, 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 né? Então, tem essa questão toda, tá? Então, esses processadores modernos, eles têm, às vezes, um clock que varia ali de 3.8 a 4.6 GB, né? Eu não sei exatamente. O meu tem essa... eu acho que todos têm hoje em dia, né? Essa função aí de boost. Tá? Uns chamam de boost, outros chamam de sei lá o quê. Tá? Eu acho que tem vários nomes diferentes. Tá? Mas, enfim. Entenderam o que é o clock? Então, eu já perguntei umas 10 vezes se vocês entenderam, eu vou estar supondo que entenderam. Vamos lá. Essa aula tem bastante figurinha, tá? Eu vou falar bastante dela, então você tem que prestar bem atenção no que eu estou dizendo. Uma coisa que é muito importante em flip-flops, a gente entender, tá? Por que a gente está vendo o que é um clock? Porque o clock, tá? Eu esqueci de falar isso, poderia ter falado, eu vou falar agora, tá? Os circuitos, esses circuitos que a gente está estudando, como é que eles chamam? Eles chamam de circuitos síncronos, né? Não é isso que a gente está falando, sequencial, né? Uma lógica sequencial síncrona, tá? Então, esses circuitos que a gente vai estudar são circuitos síncronos, na sua grande maioria. Tá? A máquina de Moore é uma máquina síncrona, a máquina de Miller ela já é uma máquina síncrona, mas ela tem todo um pedaço síncrono. Tá? É por isso que ela dá pau, porque tu mistura as coisas. Tá? A máquina de Moore ela não dá pau. Tá? Ela é um pouco mais complicada de projetar, mas ela não dá pau. Tá? Mas as máquinas de estado, os sistemas sequenciais, a gente chama de sistemas síncronos. Tá? Porque eles operam dentro de um passo. Né? O que é o clock? Nada mais é que está te dando o passo de operação dos circuitos. A cada pulso de clock,
o meu sistema pode realizar uma operação, tá? Às vezes demora 4 pulsos de clock, às vezes demora 5 pulsos de clock, tá? Então, quem é muito antigo, muito antigo, que nem eu, e estudou microcontroladores, tá? E teve que programar em assembly, tinha que saber lá que a operação no microcontrolador, para tu temporizar e sincronizar as operações do microcontrolador, tu tinha que contar quantos pulsos de clock demorava cada operação. Então eu quero somar esse número binário com esse número binário, que hoje em dia tu vai lá no C e põe A igual a, né, a 10 mais 5, aí A igual a 15. Tá? Eu programei em Assembly. Então, o João é do meu tempo, tá? Então, o João programou em Assembly. Eu aprendi a programar em Z80, né, que é um negócio que vocês nunca devem nem ter ouvido falar, tá? Z80 era um microcontrolador. Eu também usei Z80 e daí os PIC, no caso, né? E os PIC, eu programei tudo, Z80, 8086, que era o princípio dos... Não, 8051, não é? Tinha 8051, 8086, tá? Não foi Z80, foi 8051, já vou até ver aqui, eu tenho a minha apostila do Senado até hoje. O 8051 ele foi uma evolução do Z80, né? O Z80 era um microcontrolador que ele era tão bagaceiro que para tu usar portas de entrada e saída, eu tinha que comprar outro chip do lado, tinha que comprar... Era tipo que tu comprasse um Arduino, eu quero usar o conversor analógico do Arduino, tu tinha que comprar outro chip para usar o conversor analógico. Eu quero usar as entradas digital do Arduino, tu tinha que comprar outro chip só para ter as entradas digitais do Arduino, tá? Então esse era o Z80, tá? O negócio... Mas, o que eu quero dizer com todo esse blá, 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 contando essa história do passado, quero dizer que eu sou velho? Não. Eu quero dizer o seguinte, que, então, as operações de sistemas digitais síncronos, sistemas síncronos com clock, eles funcionam em sincronia com o clock, com o pulso do clock. Aí alguém vai chegar e dizer, mas professor, que parte do pulso? Porque tu tem o pulso em si, né? Que é quando ele sai de cima para o nível alto para nível baixo, de nível baixo para nível alto, tá? Mas em que parte exatamente do ciclo do clock as coisas se sincronizam? É durante todo o tempo que ele está em 1? É durante todo o tempo que ele está em 0? O que vocês acham? O que vocês pensariam a respeito disso? No segundo ciclo? Tu diz nesse ciclo aqui? Isso, na segunda borda de subida. Tu falou, Francis Mara, ele tá tentando adivinhar aqui. Tá, tu falou o negócio certo, da borda, tá? Mas o ciclo, isso aqui, o que a gente chama de ciclo, né? Isso aqui é um ciclo, isso aqui tudo é um ciclo, tá? O ciclo o ciclo do clock, né? É o período dele, concorda comigo? Só para a gente usar, o que tu falou tá certo, tá, Francis Mara? Mas é só para a gente usar a notação correta, tá? O que é um ciclo de clock? O ciclo de clock é o ciclo completo, né? O tempo que ele demora para subir, descer e subir de novo, tá? E isso aqui me dá o período, né? O que é o período? Quando ele vai se repetir de novo, né? Então, isso aqui tudo é o ciclo do clock. Tá, Francis Mar? Beleza. Só que o que ele quis me dizer é o seguinte, que qual é o ponto específico do ciclo de clock? É durante as transições de estado. Tá? Ele sincroniza exatamente nessas linhas retas aqui, que pode ser a borda de descida. O que é borda de descida? É exatamente o que está dizendo. É quando ele vai de 1 para 0. Ou ele pode sincronizar na borda de subida. Tá? Ele vai sincronizar em um dos dois. Tá? Depende do circuito. Tem circuitos que sincronizam a borda de descida, circuitos que sincronizam a borda de subida. Como é que tu vai saber disso? Vai ter que adivinhar? Não, essa informação tu vai ser disponibilizada para ti. Tá? Nada tu tem que adivinhar. Tá? Sobre os funcionamentos básicos das coisas, tu não tem que adivinhar. Tu tem que adivinhar só... Adivinhar não, né? Tu tem que projetar só os circuitos de vários flip-flops. Tá? Então, sim, tem um clock. Porém, qual é o momento em que as coisas se sincronizam e operam no clock? Então, esse momento é o momento da transição, mais conhecido como borda. Tá? Como o Francis Mar falou, borda de subida ou borda de descida, né? Então, a tal da transição positiva nada mais é do que borda de
subida. E a transição negativa nada mais é do que borda de descida. Entenderam o que é borda? O que são as bordas? Sim ou não? Se alguém não entendeu, eu explico de novo. Não tem problema. Tá? Assim, ó, eu acho que quem tem técnico deve até achar essas coisas fáceis. Mas, pessoal, quem não tem técnico pela primeira vez, é difícil mesmo, às vezes, de entender essas abstrações. De novo, entenderam o que é borda de subida e o que é borda de descida de um clock? Então, tá. Eu vou assumir que sim. Tá. Se as minhas perguntas estão muito óbvias, professor, isso é óbvio, vocês me digam também, tá? Vocês querem que eu faça perguntas mais complicadas. Mas não importa que vocês saibam o básico. Tá? Então, são as bordas de subida e descida do clock. Como que eu sei, professor, se a borda é de subida ou se a borda é de descida? Tá? Isso vai estar informado ou no desenho, tá? Primeira coisa que eu preciso saber do clock, né? Como é que eu sei que a entrada do clock é um clock? Sempre vai ter um triângulo, tá? Sempre vai ter um triângulo dizendo onde é o clock, tá? Vai ter um triângulo. Aí, se tiver uma bolinha na frente, quer dizer que ela é borda de descida. Sim. Se ele não tem triângulozinho, nem sinal de negação, ele é borda de subida, tá? Então, é fácil de identificar, tá? Pelo desenho, tá? Então, isso vocês têm que saber, tá? Então, vocês têm que olhar para o desenho, tá? Isso vocês têm que ter decorado. Vocês têm que olhar para o desenho e saber se ele é borda de subida ou borda de descida, tá? Isso tem que saber. Se ele tem a bolinha, é borda de descida. Se ele não tem a bolinha, é borda de subida. Tá? E a entrada do clock é indicada por um triângulo. Ô, professor. Fala, Francismar. Mas quem ativa o clock é o 7, né? Eu não sei se eu captei a tua... Não faz sentido isso que tu falou. Tenta falar de outro jeito. Tenta me explicar de outro jeito isso que tu falou. Deixa eu pensar aqui. É que, na realidade, é o contrário, né? As entradas... O clock é independente, né? Ele só dá o passo do negócio, entendeu? Tá. Então, assim, ó, o clock, tá? Ele é uma entrada. E o S também é uma entrada. Tá? Já vou te dar a vez, Luiz. Tá? O clock é uma entrada e o S também é uma entrada. Tá? E elas são entradas diferentes. Na realidade, o que acontece? O que acontece? O clock que vai ter uma frase que eu acho que tu vai entender mais para frente. Espera um pouquinho que eu acho que essa resposta vai ser dita mais para frente. Acabei de me lembrar. No próximo slide, tá? No próximo slide, essa tua pergunta vai ser bem respondida, eu acho. Luiz, fala, Luiz. Ou tu levantou a mão sem querer? Desculpa aí, eu estava com coisa ligada, né? Tem o flip-flop com clock e sem clock, daí? É raro o flip-flop sem clock. Não, todos têm clock. Tá? No primeiro slide foi só uma demonstração. Aquilo é só uma demonstração básica, uma explicação básica do flip-flop, tá? Mas eles são fabricados e feitos... Quando o flip-flop não tem clock, a gente chama de LET, tá? A gente chama de LET. Daí é tipo uma trava. Assim, tá bom, tá? Mas daí são outras aplicações, outros estudos. A gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Até poderia, mas não vamos. Mas, assim, só para ficar claro, todos os flip-flops que a gente vai trabalhar daqui para frente, todos vão ter clock, tá? Todos vão ter clock. Só o primeiro foi um exemplo, porque é mais fácil explicar um exemplo só com 2 entradas, tá? E aí depois a gente vai elaborando e deixando eles mais complicados. Mas a questão toda do clock que o Francismar perguntou, é normal se confundir, tá? Entradas e tal, e exatamente como que o clock opera, né? Como que o flip-flop opera a mando do clock? É mais ou menos isso que funciona, tá? O flip-flop ele opera a mando do clock. Então, olha só. Vamos ler aqui. Os flip-flops,
com clock possuem uma ou mais entradas de controle, como o R e o S. O R e o S são entradas de controle, tá? O que são entradas de controle? São as entradas que vão definir o que eu faço com a minha saída, tá? O R leva para 0, o S leva para 1, tá? Então, são entradas que controlam a minha saída, tá? Então, Professor, fala. agora o senhor respondeu a minha dúvida, porque na verdade eu estava pensando que o clock dependia do flip-flop, mas na verdade é o contrário, né? O flip-flop depende do clock. Isso, eu tinha entendido ao contrário. Agora respondeu a minha dúvida. Tá, isso. Eu achei que esse slide ia ser um pouco revelador aí para ti, pelo que tu tinha perguntado para mim, tá? Então é isso. O flip-flop, ele opera a mando do clock, tá? Então o clock é uma entidade externa. Tu vai ter um gerador de clock, então eu acho que isso aqui talvez ajude a quem está ainda meio sem entender, tá? Aqui. Então, tu vai ter aqui o teu flip-flop qualquer, tá? Para tua saída aqui. Tá? Não interessa o que são as entradas de controle dele, tá? E ele vai ter o clock. E aí vai ter um gerador de clock aqui. Que pode ser um circuito externo, pode ser um cristal, pode ser... Mas vai ter um circuito gerador de clock, tá? O flip-flop, então, ele não gera o clock. Então, acho que essa pergunta, Francisco Mar, talvez fosse dúvida das pessoas, tá? Então, o clock não está sendo gerado pelo flip-flop, tá? Ele está comandando o flip-flop. Ele vem de uma fonte externa, tá? Então, acho que isso talvez tenha deixado mais claro, tá? Então, o clock, ele vem de uma fonte externa, um gerador de clock, um circuito que só gera clock, que gera uma onda quadrada infinita. Pode ser com cristal, pode ser com PLL, tá? Tranquilo agora, Francisco Mar, entendeu? Agora sim, esclareceu. O resto, pessoal, entendeu que o clock, ele é externo, tá? Ele vem de uma fonte externa, de um gerador de clock, tá? Tu pode fazer com 555, por exemplo, é um jeito clássico de fazer gerador de clock, tá? Com 555, no modo astável, tá? No modo astável, tu pode gerar uma onda de clock infinita. Tu determina a frequência com um capacitor e um resistor, tá? Mas dá para fazer isso até com transistor, tá, pessoal? Capacitor, resistor temporizando o chaveamento de um transistor, tá? Pode fazer com capacitor indutor, tá? Que é uma forma de se gerar até portadora de FM, né? O famoso circuito tanque, tá? Então, gerar clock, assim, tem 1 bilhão de formas diferentes. Tá? Inclusive, com flip-flop dá para gerar clock, tá? Mas, no caso aqui, a gente vai estar sempre tratando o clock como uma fonte externa. Então, olha só, tem as entradas. As entradas são o que determinam o que vai acontecer com a saída. O R leva para 0, o S para 1, né? E o clock determina quando que a saída vai mudar. Então, é dessa forma que o clock comanda, tá? Então, eu posso mexer à vontade no Q, no R e no S, que a minha saída não muda enquanto o clock não estiver no ponto da mudança, que no caso vão ser as bordas, tanto de subida quanto de descida, dependendo do circuito, tá? Tá claro isso para todo mundo? Então, as entradas determinam o que vai acontecer com o flip-flop. O clock determina quando que isso vai acontecer. Tá? Mas não é tipo daqui a um ano, né? Daqui a uma semana. Né? Geralmente os clocks, eles estão ali na casa dos gigahertz, tá? Um computador, 4 gigahertz. Então, um 4 gigahertz, tu tem 4 vezes 10 na 9, é isso, né? 10 na 9. Não, na 9 é mega, não, é na 12. Eu me esqueci, pessoal. Deixa eu ver, mega na 6, não, giga na 9. Giga na 9. É isso? Tá. Se eu estiver errado, eu me falo. Tá. Mas o que seria um clock de 4 GHz? Seria 4 vezes 10 na 9 pulsos em um segundo. Né? Pulsos de clock. Isso em um segundo só. Né? Tá? 40 MHz seria 4 vezes 10 na 6 pulsos de clock
em 1 segundo. Tá? Então, o clock, ele pode ser muito rápido. Tá? Como também pode não ser muito rápido. Se eu quero fazer um relógio cujo a menor contagem do relógio é em segundos, meu clock tem que ser a cada 1 segundo, né? Ele tem que se repetir a cada 1 segundo a borda lá que vai trocar o estado. Tá? Então, às vezes eu quero que seja muito rápido, às vezes eu não quero que seja tão rápido. Tá? Inclusive, a gente provavelmente vai fazer um projeto de um relógio. Tá? Talvez. A gente vai fazer, vamos ver o que vai dar tempo de fazer. Mas tranquilo isso, pessoal, sobre como que então é a operação de flip-flops com clock. Vamos olhar aqui, ó, o flip-flop RS com clock. Vamos tentar entender. Ó, quanto desenho, né? Vamos ver. Falei que tem bastante desenho. Então, esse clock aqui, ó, ele não tem o negativo, ele não tem a bolinha e não tem o traço em cima do clock. Ou seja, o flip-flop dispara, FF é flip-flop, tá? O flip-flop, ele dispara na transição positiva, ou seja, na borda de subida. Então, olha como que fica a tabela verdade dele. A tabela verdade dele é o seguinte, ó, ela vai ser quando tem o 0 e 0. E ele também ativa o nível baixo ou alto aqui, as entradas RS. Elas são ativas nível alto ou nível baixo? Alto. Nível alto, tá? Então, quando elas estão em 0, é o repouso. Tá? Professor, mas é confuso isso. Beleza, não pode ser muito confuso para ti, tá? Tem que saber desfazer essa confusão na tua cabeça. Tá, no caso, não tem o barrinho, não tem a barrinha nem as bolinhas lá no flip-flop no desenho, e daí... Ele ativa o nível alto. Tá. Ô, Juliano. Oi. Existe alguma outra maneira de simbolizar que é nível baixo ou alto ali? Não. Ativo? É só Não. dessas duas maneiras, a bolinha e o tracinho. É a bolinha e o tracinho. Beleza. Tá? Pode ser que em alguns lugares só apareça um dos dois. Só apareça a bolinha ou só apareça o tracinho, tá? O mais comum é aparecer os dois, a bolinha e o tracinho. Mas pode ser que em alguns lugares apareça só um, só o tracinho ou só a bolinha. Tá? Mas se aparecer um ou outro, já é nível lógico baixo. Tá? Então, esse flip-flop RS, ele é diferente daquele primeiro que a gente viu. Ele ativa o nível alto. Ou seja, aqui, ó, vamos ver. Estão vendo aqui que ele está dividido em vários instantes de tempo. A, B, C, D, E, F, G. Tá? O que é esse A, B, C, D, E, F, G? Ele marcou todas as bordas de subida e de descida. Todas as transições do clock. Vamos lá. Vamos acompanhar aqui. Então, esse meu flip-flop, como ele não tem as entradas, como as entradas são ativas nível alto, o meu período de repouso, para não mudar o quê? É entrada 0 e entrada 0, né? Então, os dois em 0 e está em repouso. RS 0 e está em repouso. Quando chegou no A é o período de transição dele? Sim ou não? Sim. Borda de subida é a transição. Ou seja, será que muda a saída? Ó, a saída está aqui embaixo em vermelho. Tá? A saída não muda. Por que a saída não muda nessa borda? Porque 0 e 0 é o estado de repouso. Tá? Então, ele vai manter a saída que estava anteriormente. Tá. Aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? O meu S mudou para 1. Só que ele mudou para 1, aqui, ó, vamos tentar fazer uma linha reta aqui, ó. Eita. Ele mudou para 1 aqui. Só que esse meu flip-flop, ele só muda o estado de acordo com a borda de subida. Então, a minha saída, que está aqui, ó, ela não vai mudar instantaneamente para 1, mesmo com 7 em 1. Né? Porque o 7 é o que leva a saída para 1. Tá, ó. Olha aqui, ó. Seria essa linha aqui, ó. Então, meu 7 em 1, meu R em 0, leva a saída para 1. Só que ele só leva a saída para 1 quando eu estiver na borda de... Ou seja, ele vai esperar todo esse tempo aqui até chegar na borda.
Ó, ele vai esperar todo esse tempo. Aí, quando chegar na borda, o flip-flop vai entender. Ou seja, esse tempo que eu tô com a setinha aqui, ó, que eu botei esse tempo, vamos botar esse tempo X aqui, tá? Durante esse tempo X aqui, essa mudança do S para 1 é invisível ao meu flip-flop. Isso fica claro para vocês? Essa expressão é invisível. Meu flip-flop nem está enxergando. Ele só vai enxergar as entradas. Ele só enxerga as entradas em momentos específicos do circuito. Quais são esses momentos? Nas bordas de subida. Então, para eu olhar para a saída, eu nem preciso olhar o que está acontecendo antes das bordas. Se eu olhar só as bordas, ó, que está marcado em tracejado aqui, ó, estão vendo? Todas as bordas marcadas em tracejado. Isso aqui em tracejado são todas as bordas de subida. É só aqui que vai mudar, ó. Então, olha aqui, ó. Eu mudei o meu S aqui nesse instante de tempo aleatório, qualquer. Então, meu circuito esperou todo esse tempo X até chegar à próxima borda. Tu deu um 7 no circuito. Beleza. Segue o baile. Aí eu cheguei aqui, botei de novo para 0, né? Botei o meu S de novo para 0, voltei o S para o repouso. Só que ao mesmo tempo eu mudei o meu R para 1. Tá? Então, se eu botar meu S para 0 e meu R para 1, tá? Naquele flip-flop que não tinha clock, ele instantaneamente mudaria de 1 para 0. Concordam? Tá? Então, se o flip-flop não tivesse clock, ele mudaria instantaneamente aqui de porém. Tá? Porém, eu mudei o R antes da borda. Ou seja, eu vou ter que esperar até a próxima borda para mudar o estado. Tá? Então, ó, aqui foi o instante de tempo que eu mudei. Porém, ele só vai ir para 0 quando chegar na borda. Tá? Aí, na próxima borda de subida, eu mudei de novo. Ó. Aí, quando chegou na borda J aqui, ó, na borda J, o que aconteceu nessa borda? Os dois estavam... Aqui estava o S continuava em 1, né? E o R em 0. Ou seja, ele continua mantendo a saída em 1, né? Então, ó, ele manteve do mesmo jeito, ó, o S em 1, o R em 0 por 2 bordas. Então, por 2 bordas, a minha saída se manteve 1. Alguém não entendeu alguma coisa dessa temporização? Não entendeu nada? Entendeu tudo? Achou complicado? Achou fácil? Achou difícil? Se manifestem. Muito complicado? Falem, pessoal. Senão eu vou assumir que tá tudo dominado. Por enquanto tá ok. Tá. Mais alguém quer se manifestar? Alguém que não acha que está ok? Dou-lhe uma. E dou-lhe duas. E dou-lhe três. Então tá. Tá? Pessoal, não tenham medo de virar meme. Tá? Se virar meme, a gente vai ficar rico ainda por cima depois. Tá? Então não tenham medo de virar meme. Então, esse é o famoso flip-flop que opera por bordas de subida e bordas de descida. Tinha uma história aí que o Google Meets agora só ia durar 1 hora a reunião, com mais de não sei quantas pessoas. Não sei se está valendo aí para nós de charqueados. Eu não sei se eles pagam pelo Workspace. Vou descobrir isso hoje. Vocês já tiveram aula no Google Meet essa semana? De mais de 1 hora? Já. E não teve problema nenhum? Nenhum. Então, beleza. Acho que é só para as contas gratuitas, né? Essas contas é que a gente tem uma conta acadêmica, eu acho. Eu acho que não entra no mesmo bolo das contas gratuitas. Eu acho. Não, diferente, né? Tá. Se eu provavelmente gerasse essa reunião com a minha conta pessoal, né? Talvez fosse limitado mesmo. Até a capacidade do drive é diferente. A conta normal é 15 GB, só a acadêmica é mais o drive, hein?
Eu não tô por dentro. É que assim, eu estava afastado quando eles estavam conversando sobre esse negócio do Google Acadêmico, então eu só cheguei e me deram. Aí fizeram uma confusão, porque agora a gente tem 2 e-mails diferentes nesse Google Acadêmico, e, assim, ó, tá uma confusão isso. Mas enfim, eu acho que vai melhorar. Então tá, esse é o flip-flop RS com borda, tá? E aqui já teve o primeiro desafio que vocês tiveram que identificar que esse flip-flop RS ele não tem as entradas invertidas. Tá? Isso é um pega-ratão, mas é um pega-ratão que vocês têm que estar espertos, tá? Vocês têm que estar espertos e saber isso aí. Pois bem, eu ia botar um texto bonito sobre flip-flop JK e não sei o quê, mas eu resolvi botar só o diagrama de tempo e a tabela verdade. Vamos ver o que vocês acham. Tá? Eu acho que esse flip-flop ele é mais fácil de entender falando sobre as temporizações dele, etc. e tal. Então, a primeira coisa que a gente identifica nesse flip-flop, que é a borda de... o que a gente sabe, né? A gente não sabe o que é J nem o que é o K. Tá? Eu também não sei porque tem essas entradas aqui, J e K. Tá? Uma vez eu até pesquisei, eu não me lembro se eu descobri ou não. Se eu descobri, provavelmente não era nada importante. Tá? Mas a moral é o seguinte, ele faz as mesmas coisas que o RS faz. Tá? Sendo que o J representaria o S, tá? E o K representaria o R. Qual é a diferença dele? A diferença é que ele permite que os dois sejam iguais. No caso aqui, o J e o K são ativos do quê? Nível lógico alto, né? Tá? Ou seja, quando os dois estão em 0, é o repouso. Quando o J está em 1, a saída vai para 1, como S. Tá? Seria o equivalente do S. Quando o K está em 1 e o J em 0, ele vai para 0, igual o R. Agora, quando os dois estão em 1, vai acontecer uma coisa interessante. Ele comuta. O que é comutar? O que para vocês significa a palavra comutar? Em inglês, eles chamam de toggle. Em inglês também se chama toggle. Agora, eu acho que é com 2G. Ou é com 2L? Eu não sei, mas é por aí. Tá. Em inglês se chama toggle. O que para vocês é comutar? O que significa essa palavra? Fazer uma troca? Boa, Francis Mar. Ele faz uma troca. Tá? Então, fique com isso na mente. Ele muda. Ele faz uma mudança. Tá? E em sistemas binários, o que é fazer? Quantos tipos de mudança tu pode fazer num sistema binário? Numa saída binária? Quantas mudanças numa saída? Tu tem lá um fio. E aí tu tem um nível lógico aqui. Quantos níveis... Isso! Quantos níveis lógicos possíveis tu pode ter? 2. 2, 0, 1. Então, o que tu tá mudando? Se é 0, ele vira 1. E se ele é 1, vira 0. Tá? Então, é exatamente isso que ele faz. Tá? Ficou meio complicado de entender isso no flip-flop? Vamos ver aqui na temporização dele, então, se te ajuda a entender um pouco melhor. Vamos lá. Ó, ele é um... Assim, o que eu quero mostrar? Por que eu não trouxe circuitos e uma análise mais complicada? Porque, para mim, o que interessa é vocês entenderem esse diagrama temporal aqui. Tá? Então, esse diagrama de tempo aqui, tá? Como é que eu faço para entender esse diagrama de tempo? Primeiro, entendendo que ele é borda de subida. Primeira coisa. Segunda coisa é entendendo essa tabela verdade dele aqui. Essa é a tabela verdade desse flip-flop. Então, vamos lá. Já vamos começar aqui com o que a gente sabe. A gente só precisa analisar o que tem na entrada. Ó, esse é o meu estado inicial, ele está informando. O meu estado inicial, quanto que é? É 1. Tá? Esse é o meu estado inicial. Então, sempre quando tu está trabalhando com flip-flop, ou tu dá o estado inicial, ou, se eu não dou o estado inicial, vocês têm que supor. Tá? Se eu não dou o estado inicial, tu vai ter que supor que é 0 ou que é 1. No caso aqui foi dado que é 1 o estado inicial. Aí, faz alguma diferença eu olhar as entradas J e K antes desse pulso de clock aqui? Faz sentido, vocês acham? Não, só depois.
Só não depois, mas no exato instante dele, né? No exato instante, e o que vai acontecer depois, tá? Eu acho que eu entendi o que tu quis dizer, tá? Mas o que me interessa é o exato instante e o que vai acontecer depois, tá? Então, olha só, no exato instante dessa borda de subida, qual era o meu valor do K? Era 1, né? E o meu valor do J? É 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na tabela verdade e ver. Quando o meu J é 0 e meu K é 1 e eu estou na borda de subida, o que acontece com a saída? Qual é o valor da saída? 0. É 0, né? Não estou circulando 0 à toa. É 0, tá? Então, olha só. De novo, o meu J é 0. O meu K é 1. E eu estou na borda de subida. Meu J é 0. O meu K é 1 e eu estou na borda de subida. Portanto, a minha saída, que era 1, vai para 0. Aqui ele está chamando de reset, tá? Mas é o K. Tá? Não sei porque ele está chamando de reset. Eu acho que isso confunde um pouco. Tá? Isso aqui deixa... Eu não gostei desses termos aqui. Não muda, a gente deixa. E o comuta, a gente deixa também. Tá? Mas set reset eu não gosto muito aqui, porque daí pode ficar confundindo com outro flip-flop. Opa, era aqui que eu queria tirar. Tá? Mas aqui, ó, foi K igual a 1 e J igual a 0. Né? Aí, de acordo com a minha tabela verdade, vai para 0. Tá? Aí, mudou lá o J, o K ficou igual. Mas faz alguma diferença eu olhar antes disso aqui? Então, olha só. Essa minha saída daqui até a próxima borda, eu tenho certeza que ela vai continuar 0. Se for acontecer alguma coisa com a saída, que eu não sei se vai acontecer, eu só vou saber após, né, durante e após essa borda. Então, eu cheguei nessa borda e descobri o quê? Que o K e o J são igual a quanto? Nessa borda. Tá alto os dois, né? Os dois são nível alto. Aí, meu nível alto diz o quê? Que a minha saída comuta. Vai mudar, muda. Né? Isso. Vai mudar para 1. Então, 0. se ela era 0, ela muda para 1. Tá? Então, se ela era 0, ela muda para 1. Então, o colega respondeu certo. De novo, eu preciso analisar o que acontece aqui de C até D? Ou de D até E? Eu preciso analisar esses períodos de tempo? Perder meu tempo olhando? Não. Eu vou olhar direto na próxima borda. Concordam comigo? Qual é meu ponto de interesse nesses circuitos? É as bordas, tá? Isso, vocês concordam que facilita mais a análise? Ou vocês acham que isso dificulta? Bem melhor, professor. Fica mais fácil, né? Porque tu só tem, aqui nesse caso, desse circuito, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos só que tu tem que olhar as entradas. Fora desses 6 pontos, tanto faz, porque é o clock que manda. É a borda que manda. Então, se eu não estou na borda, não muda nada. Tá? Não muda nada se eu não estou na borda. Então, olha só. Na borda E aqui, ó, da letra E, os dois estão em 0. 0 é repouso. Ou seja, no repouso não muda. Qual era o estado anterior à borda? Era 1. Então, se ele não mudou, depois da borda vai continuar 1. Tá? Então, isso que quer dizer o repouso. Quando chegou na borda G aqui, meu J foi para 1 e meu K ficou em 0. Essa é a linha de baixo aqui, a minha saída vai para 1. Tá? Porém, a minha saída já estava em 1. Então, não vai continuar em 1. Tá? Vai continuar em 1. Ela já era 1, vai continuar em 1. Aí, na borda aqui, I, tá os dois em 1. Aí, de 1 foi para... Se os dois estão em 1, na borda ele vai inverter. Tá? Eles continuaram em 1. Eu não mudei para 0. Nenhum dos dois. Tá? E os dois continuaram em 1. Ou seja, na próxima borda ele vai
mudar de novo. Tá? Então, as entradas em 1 servem exatamente para isso. E a gente vai se aproveitar dessa peculiaridade dessas entradas que comutam para poder fazer sistemas que funcionam sozinho. Tipo um relógio. Tá? Um relógio digital, pessoal, é um contador com flip-flops. Tá? Um relógio digital. Tá? É óbvio que os novos, hoje em dia, não, né? Os novos são um microcontrolador ali, que manda os negócios. Mas os relógios antigos eram flip-flop, contadora, tá? Entenderam a borda, pessoal? Entenderam o JK? Tá? A gente vai usar basicamente o JK, a gente não vai usar muito o RS, tá? A gente vai usar o JK e as suas duas variantes, que é o tipo D e o tipo T. Tá? O tipo T a gente vai ver lá na parte de contadores só. O tipo D a gente vai ver aqui agora. Tá? O tipo D é um tipo que é usado para transferências de dados, por isso que eles chamam de tipo D. Tá? Que é esse aqui. Tá? O que esse flip-flop? O que o flip-flop tipo D faz? Ele é bem simples, tá? Ele é bem simples. Ó. Ele é bem simples. Ó, eu vou fazer aqui a tabela do J e do K, tá? Para facilitar aqui para vocês entenderem a tabela do D. Tá. Os dois em 0, a gente diz que ele mantém o estado anterior, que a gente chama de QA, estado anterior. Tá? 0 e 0 ele é repouso, ou seja, na borda do clock ele vai manter o estado que estava antes do clock, da borda, tá? Por isso que a gente chama de estado anterior. Tá? 0 e 1 leva a minha saída para 0. 1 e 0 leva a minha saída para 1. E 1 e 1, uma forma de mostrar, né, que inverte o estado anterior, a gente pega o estado anterior e inverte. Tá? O que quer dizer isso aqui, então? Que é o inverso do estado antes da borda de subida desse clock. Tá. Só que aqui, ó, eu ligo a entrada J na entrada K por um inversor e crio só uma entrada D. Tá? A entrada D só pode ter dois valores, que é 0. Que vai ser o J0 e o K1. Ou seja, vai levar a minha saída para 0 na borda. Ou meu D é 1, e aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, e aí eu vou levar 1 para a saída. Basicamente, o flip-flop tipo D leva o valor da entrada para a saída num pulso de clock. Parece meio inútil isso, né? Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa bacana que dá para fazer com isso. Tá? Então, ele é basicamente isso, ó. Ele leva o valor do D para a saída, no pulso de clock. Ele está transferindo o dado do D para o Q. Tá? E essa é uma das principais funções do flip-flop, é transferir dados e manter os dados. Tá? E manter os dados salvos. Tá? Ou seja, tu está salvando o dado aqui, está mantendo ele na memória aqui. A gente vai ver, não hoje, tá? Mas a gente vai ver um circuito que se chama quer ver, ó? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou desenhar. Uma das aplicações. A gente chama de transmissor serial de dados. Então, imagina que eu tenho um flip-flop tipo D aqui, ó. Tá? Tipo D. E aqui está a saída aqui. Tá? E aqui tem o clock. Aí eu ligo essa saída aqui, vamos chamar aqui de Q0. Num outro flip-flop tipo D. Aqui eu vou chamar esse aqui de D0. Aí eu ligo no flip-flop tipo D1. No tipo D, eu chamo de D1. E aqui Q1. E aí aqui D2. E aqui o Q2. Aí, olha só. Vamos supor que eu tenha 0 aqui. E os clocks estão todos ligados juntos. É o mesmo clock para todo mundo. Tá?
Então, é assim mais ou menos que a gente usa flip-flop. A gente sincroniza todos os clocks num só. A gente sincroniza todos os flip-flops num clock só, porque a gente quer que opere todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então, vamos supor que eu tenha aqui 0, 0 e 1. E vamos dizer que ele continua ali, tá? Sei lá, tem mais uns 10 flip-flops para frente. Tá? Deixa eu apagar esse D grande aqui, que ele vai me atrapalhar. Vamos lá. Pergunta de R$1 milhão. Se eu botar 1 aqui, tá? E aí, botei 1 aqui. E aí, rolou a borda de subida. Esse 1 vai para onde? Vai para a saída aqui, né? Era 0 aqui, tá? É que vocês têm que pensar tudo ao mesmo tempo, ó. Tudo ao mesmo tempo, tá? Então, olha só, vamos olhar primeiro esse aqui mais da ponta, então. Senão pode dar atrapalhada. Ó, esse mais da ponta, de 1 vai para 0, né? Porque tinha 0 na entrada dele. Esse aqui, ó, de 0 vai para 0. Que tinha esse 0 na entrada dele. Quem não entender agora não tem problema, tá? Porque isso aqui a gente vai explicar de novo. Mas é só para vocês meio que enxergarem o que acontece. Esse aqui de 0 vai para 1, que é esse 1 que eu tinha aqui na entrada. Ou seja, vocês conseguem enxergar que esse 1 vai ser sendo transportado cada vez mais à frente? Ou seja, eu estou fazendo uma transmissão serial de dados. Tá? Eu estou fazendo esse meu 1 andar. Tá? Eu estou transmitindo esse dado de forma serial. Tá? O que é transmissão serial? É transmitir bit a bit. Tá? Isso aqui pode estar lá no fim, na entrada do microcontrolador. Tá? Pode estar na entrada do microcontrolador. Tá? E esse microcontrolador está lendo essa minha informação serializada. Tá? Então, o flip-flop tipo D serve para isso, tá? Para tu transmitir informação de forma serial. Também dá para fazer esse circuito em paralelo. Tá? Mas ele é basicamente isso, ó. Ele vai levar, ó, se o estado começou em 1 e na borda de subida a entrada é 0, a saída vai para 0. Tá? Então, o flip-flop tipo D, ele vai transmitir o dado de entrada para a saída. Tá? Então, quem não entendeu essa aplicação agora, a gente vai falar sobre ela depois de novo, tá? Mas, basicamente, ele tem essas aplicações de transmissão de dados, tá? Tipo D. Tá? Então, a gente vai ver algumas outras aplicações também. Em máquina de estados, também dá para aplicar o flip-flop tipo D. Tá? Quando começar, parece assim, eu entendo quem deve estar olhando para dizer, pai, isso não faz nenhum sentido, professor. Por que eu não pego um fio, né? Pega um fio lá, ó. O fio também vai passar o 0 daqui para cá, né? Não concorda que o fio vai passar? Só que o fio não passa com um clock, né? O fio não passa com um clock. O interessante aqui é isso, a informação só passa do D para o Q de tempos em tempos. É isso que me interessa nesse circuito, tá? Então, eu estou determinando o instante de tempo em que a informação vai passar para lá ou não. Tá? É bastante coisa, né, que eu falei hoje. Eu acho que eu falei bastante coisa já. Tá. Pessoal, eu tenho mais mais 2 slides aqui, tá? Mas eu acho que eu não vou falar deles hoje, porque vai confundir vocês, tá? Que são as entradas assíncronas. Tá? Então, a gente vai falar delas na próxima aula, tá? Já está acabando a aula mesmo e aí eu acho que vai bugar de vez o cérebro de quem já está meio bugado. Tá? Então, eu vou guardar o próximo assunto, os próximos 2 slides para a próxima aula. A gente vai falar sobre as entradas assíncronas. A questão é, vocês entenderam, pessoal, o que são bordas? E como usar uma tabela verdade no flip-flop? Sim? Não? Mais ou menos? Aí fica aberta aí a pergunta, sugestões.
Alguma pergunta? Alguma sugestão? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa que não tem a ver com a aula, sobre a prova, sobre outras coisas, a lista, exercícios? Está aí aberto essa parte da aula. Sobre a prova é para entregar sexta, né? Não, domingo. Eu dei 2 finais de semana para vocês fazerem. Eu falei isso no início da aula. Tá? Ah, tá. É que eu entrei, era 7h07, daí eu vi que tu estava comentando alguma coisa, e daí eu peguei no meio do caminho, daí não quis me meter. Tá, então eu dei aí 2 finais de semana para vocês fazerem a prova. Você tem até domingo de noite para me entregar. Tá? Professor, basicamente, a princípio, assim, a 1 e a 2 é relativamente tranquilo, né? Uma descrição e tal. Eu faço a tabela verdade com as combinações para os segmentos. Daí tu queres a tabela verdade, daí o Carnot de cada um de cada uma dos segmentos, simplificado também, o mais simplificado possível para facilitar a questão 3 e 4, que vai ter que montar o circuito, né? Isso, perfeito. Um monte de porta, professor. Pelo amor de Deus, cara. É fácil, eu vou dizer assim, ó, é um exercício fácil, é uma prova fácil, ela é trabalhosa, é só isso. Entendi. Tá? Sim, é trabalhosa, não é difícil. Tá? Então, a gente facilita para um lado, dificulta no outro. Sim. Eu dificultei na parte que eu tenho certeza que vocês vão ter que fazer, porque ninguém vai sentar a bunda para montar um circuito para vocês, né? Sim. Enquanto que toda a parte teórica, tu dá um Google, tu vai achar um monte de site que já te diz passo a passo como fazer. Para de gravar, rapaz. Tá, mas aí, ó, eu não preciso nem gravar, isso não está gravado para vocês saberem, né? Até eu, quando eu era aluno e não tinha Google, a gente dava um jeito. Então, eu conheço vocês, tá? Sim. Então... outra coisa, eu não entendi a última parte lá. Tu queres um print da tela de cada combinação, no caso, né? Para mostrar não, eu não quero o print do Tinkercad, pessoal. Eu quero o desenho do circuito com portas lógicas, tá? Eu não quero... Na mão, assim? Pode ser na mão. Se for na mão e tirar foto e dá para entender, tranquilo, tá? Então não tem problema, pode ser na mão. O Tinkercad é só enviar o arquivo. O Tinkercad não precisa enviar nada, só tu fazer a simulação que eu já enxergo ela lá no teu... Tá, entendi. No item 4 da prova não tá escrito que é para mandar um print da simulação? Escrito assim mesmo. Pois é, eu entendi isso. Tá. Eu mandei um print da simulação. Tá. Perdão. É verdade. Agora que eu me lembrei que eu botei essa parte aí. É para mandar o print da simulação também, tá? Além do circuito. A questão... ele complica as coisas e não lembra. Desculpa, João. Foi a última parte que eu botei na prova, tá? Era isso que eu não tinha. É um print só, então não é de cada. Tá, peraí, então vamos refalar. Deixa eu refazer o que eu falei. É que assim, ó, desculpa, pessoal, é que eu confundi com o pessoal da manhã, que eles mandaram o diagrama esquemático de portas lógicas com um print do Tinkercad. Eu misturei, são 3 turmas de eletrônica digital, tá? Então, 2 da mecatrônica e 1 da engenharia. Então, me dei uma colher de chá, tá? Então, a ideia é assim, ó, na questão 3, tem que me mandar os circuitos desenhados de cada um dos segmentos. De descida, né, professor? Então, de novo, então preste atenção. Questão 3, eu quero o desenvolvimento, quero os mapas, as expressões e os diagramas esquemáticos. Na questão 4, eu quero o print da tela que tu fez e o circuito, lá no Tinkercad. Tá? Eu quero o print só para ter certeza que eu vou olhar o print e vou olhar o circuito para saber que é o mesmo que tu fez, que tu não mudou ele. Tá? Ô, professor, eu postei a prova, só que eu entendi que era para postar na questão 3 só o circuito com as portas lógicas. Eu não coloquei as expressões booleanas nem mapa de Carnot de cada um dos segmentos. Tem que ter tudo. Tem que ter todo o desenvolvimento da questão. Tá? Eu vou editar, então. Tá, então, a ideia dessa aula é exatamente isso, tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então, tá aberto para edição.
Eu só vou avaliar depois de domingo essa prova. Então, até lá, vocês podem botar arquivo, tirar arquivo, mexer, editar a prova. Eu já achei até o print, já tenho até print no Google, tem o print das portas lógicas, tudo montadinho já. Então olha aí, ó, só copiar, né? E 1 e 2 para teoria. E a 1 e 2 é teoria, tá? Sim, Em 1 e 2 eu vou ver as respostas aí, quem respondeu igual o coleguinha aí, a gente vai conversar depois, tá? Então respondam por vocês mesmos, por isso que eu botei suas palavras. Não, a minha dúvida era justamente isso, eu não tinha O brabo de entendido copiar se é quando queria tiver... o print de cada tiver simulação para mostrar que estava funcionando e tal. Tá. Mas Quando não tiver ela precisa, né? Porque é projetando só lá, tu né? entrar Não lá adianta e- dar... Não adianta copiar, né? Se estiver Não projetando. adianta, Tá, pessoal? Então, a questão 3, toda teoria, tá? Então, a questão 3 da prova, toda teoria. Tabela verdade, tá? Que é a primeira coisa que vocês vão fazer, a tabela verdade dos 7 segmentos. Sim. Tem que fazer um mapa de Carnot, tem que me mostrar as expressões e o desenho dos circuitos, tá? Então, quem não fez isso já mandou a prova, pode editar. Outra coisa, eu não sei se eu fiz ali, eu acho que vocês estavam mandando mais de um arquivo da prova. Pessoal, tentem fazer tudo num arquivo só, tá? Num arquivo PDF só. Eu vou até mudar essa configuração. Tá? Pode falar, Patrick. Ali na 3, no desenho do circuito, eu desenho daí segmento por segmento, ou eu pego Isso. todos os segmentos e... São 7 circuitos. Tem que desenhar, reduzo. tu tem que desenhar 7 circuitos. Tá. Tu pode desenhar todos eles num barramento só, ou tu pode desenhar eles separados, né? Não, a minha dúvida era na expressão ali, se eu poderia juntar todos eles e Não, mas aí se tu junta todos numa expressão, tu vai ter uma saída só para 7 segmentos, né? Como é que funciona daí? Mas isso aí é uma coisa que muita gente se pergunta, tá? Como é que é essa? Eu entendi, mas eu não compreendi. Sim, o circuito são 7 saídas, né? Porque cada saída vai... Vai ligar no segmento. Não. São 7 saídas. Todas elas trabalham sincronizadas para fazer o númerozinho aparecer. Isso, são todas ligadas às mesmas 4 entradas. São só 4 entradas. São 7 saídas para 4 entradas. Sim. Tá. Professor. Tá? Fala, Francisco Mar. Tá, eu não entendi ainda a parte do 4 ali. É o print da tela do simulador. Isso, é isso aí. Eu me lembrei agora. Aí pode ser de uma saída só, né? Por exemplo, do 9. Sim, isso. É só de uma. Não precisa ser 9, 10. 0 a 9. Não. É só uma. É só para eu bater o circuito que tu mandou o print com o circuito tá lá no teu. Com que tá lá no Tinkercad. Até porque vai que dá um bug, a gente está confiando no servidor dos caras da Autodesk. Vai que dá um bug lá e estraga tudo, entendeu? Sim. Tá? E aí eu perco tudo. Sei lá, né? É pouco provável, mas né? É uma coisa que eu não controlo, nem vocês controlam. Tá? Então eu não tive nenhum problema de nenhum bug, nem nada, de perder circuito, mas tá? A colega hoje já mostrou um problema lá. Ela monta o circuito, só que o circuito fica invisível, só quando tu bota para simular que ele aparece. Então. A prova vale 7. A prova vale 10. Vale 10. Vale 10. A última questão vale 6. Sim. Eu botei os pesos, não botei os pesos nas questões? Botou. O importante mesmo, o que vale mesmo é a 3 e 4. É 3 e 4. Tá, pessoal? Mais alguma dúvida? Não, a princípio era só isso. Então tá. Um abraço. Um abraço aí. Falou, tchau. Até quinta. Tchau, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima.